Esse vídeo é um oferecimento de SofaScore, o melhor aplicativo de estatísticas em tempo real. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Existem histórias no futebol que parecem desenhadas para anunciar a chegada de algo grandioso, e poucas se encaixam tão bem nessa definição quanto a de Estevão. Quando ele deixou o Palmeiras rumo ao Chelsea no meio de 2025, não foi apenas uma transferência milionária. Na verdade, foi a sensação coletiva de que uma nova estrela mundial tinha acabado de ascender. O seu ciclo no Brasil terminava, mas ao mesmo tempo era impossível não perceber que aquilo era só o começo de algo muito maior. A última vez que o Allianz Parque viu Estevão com a camisa alviverde foi emblemática, uma goleada por 6-0 contra o Sporting Cristal pela Libertadores. Ele abriu o placar, foi ovacionado e recebeu uma homenagem da diretoria. O estádio entendeu que estava se despedindo de um talento raro, precoce e impossível de ignorar. A relação entre o garoto e o Palmeiras tinha sido intensa desde o começo. Ele não era apenas mais um jovem promissor, já era tratado como um projeto de craque, o garoto que carregava o mesmo brilho que apenas alguns nomes exibiram na história do clube, de nomes que pareciam destinados à glória antes mesmo de completar a maioridade. E antes mesmo de embarcar para Londres, Estevão deu as últimas provas de que estava pronto para o próximo passo. Na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, atuando contra gigantes de diferentes continentes, ele foi eleito o melhor jogador em campo em 3 dos 5 jogos do Palmeiras. Em palcos mundiais, com pressão real, respondia com responsabilidade, drible, improviso e decisões maduras demais para alguém com apenas 17 anos. O seu último ato com a camisa do Palmeiras parecia roteiro de cinema, quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, e o rival, o próprio Chelsea, que meses antes já havia selado a sua contratação. E foi de Estevão o gol do Palmeiras no jogo. O simbolismo estava ali explícito. O seu futuro time descobria na prática o motivo pelo qual desembolsaram uma fortuna para levá-lo até a Europa. O Palmeiras caiu por 2-1, mas Estevão saiu ovacionado e caminhando diretamente para o clube que já o esperava como um dos pilares da reconstrução esportiva. A contratação foi oficializada ainda em 2024, 61,5 milhões de euros segundo o GE, um valor gigantesco para alguém tão jovem. Foram 45 milhões fixos, mas 16,5 milhões em metas. Porém, havia um ponto crucial que explicava esse nível de aposta. As metas não dependiam de gols, títulos ou estatísticas individuais, e sim de tempo de jogo. Se Estevão fizesse 70 partidas ou mais com a camisa do Chelsea durante o seu contrato, as metas estariam cumpridas. Era o tipo de cláusula que mostrava confiança absoluta. O Chelsea não pagava pelo potencial, mas pela certeza de que Estevão estaria em campo. O empresário André Cury confirmou isso. Não importava se ele seria titular desde o começo ou se entraria aos poucos. O plano era simples. Estevão teria espaço, sequência, adaptação e suporte total. Diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Endrick no Real Madrid. Enfim, esse processo de transição culminou no dia 5 de agosto de 2025, quando Estevão foi oficialmente apresentado como jogador do Chelsea. A cena, cercada de flashes e expectativa, representava mais do que o início de um contrato. Marcava a entrada de um possível novo protagonista no futebol europeu. Um garoto que deixou o Brasil com 83 jogos e 27 gols, dono de recordes, finais, noites decisivas e atuações que derogavam completamente a ideia de que ainda precisava amadurecer. Estevão não chegou à Europa como uma promessa, ele já chegou como realidade, como alguém que, ainda adolescente, tinha protagonizado jogos em competições nacionais, continentais e mundiais, como alguém que não havia apenas sido revelado, havia sido decisivo, brilhante e em vários momentos o melhor jogador do Palmeiras na temporada. Mas a verdadeira pergunta era, como ele se comportaria agora? Como reagiria ao ritmo da Premier League, aos holofotes britânicos, ao novo idioma, ao novo vestiário? Era fácil prever que Estevão precisaria de tempo. No entanto, difícil era imaginar que ele precisaria de tão pouco. 12 dias depois da sua apresentação oficial, ele já estava em campo, sem alarde, sem anúncio dramático, apenas entrando no segundo tempo de um empate em 0-0 contra o Crystal Palace.
e bastaram alguns minutos em campo para que surgisse o primeiro sinal claro do que estava por vir. A imprensa inglesa elogiou a sua personalidade, a sua leitura de jogo e a confiança que demonstrava com a bola nos pés. Ele não parecia um estreante, parecia alguém que já fazia parte daquele ambiente por muito tempo. Porém, se a estreia chamou a atenção, o que aconteceu nos jogos seguintes colocou Estevão num patamar completamente diferente. No dia 4 de outubro, contra o Liverpool, ele entrou aos 75 minutos e carregou o Chelsea até a vitória. Nos acréscimos, após uma jogada construída pelo lado direito, ele surgiu na área, recebeu, girou o corpo com a precisão de quem sabia exatamente o que fazer e balançou as redes. 2-1. O seu primeiro gol pelo clube, uma vitória gigantesca, um recado definitivo. Esse não era um garoto em processo de adaptação, era alguém disposto a se tornar decisivo pelo clube. E mal deu tempo de respirar. No dia 23 de outubro, pela Champions League, ele escreveu seu nome na história do Chelsea. Afinal, tornou-se o jogador mais jovem a marcar pelo clube na Champions ao anotar o 4º gol na goleada por 5-1 contra o Ajax. Era mais do que um recorde, era uma confirmação. Em menos de 3 meses de Inglaterra, ele tinha marcado na Premier League, decidido o jogo grande e deixado a sua marca na competição de clubes mais importante do mundo. E o jogo contra o Wolverhampton no dia 8 de novembro simboliza isso perfeitamente. O Chelsea sofria pressão, o placar estava magro e o ambiente desconfortável. Maresca chamou o garoto, Estevão entrou e no primeiro toque na bola mudou o jogo. Ele recebeu pela direita, encarou o marcador, puxou para a perna boa e cruzou rasteiro. A bola desviou e sobrou para João Pedro fazer 2-0. A jogada carregava uma assinatura clara: velocidade, confiança, imprevisibilidade, tomada de decisão rápida. E depois disso, ele ainda puxou contra-ataques, arrancou aplausos do Stamford Bridge e, mais uma vez, colocou seu nome no centro da narrativa. Os jornais ingleses renderam-se sem hesitar. O Telegraph estampou, abre aspas, avaliado em 100 milhões de libras, Estevão já parece inestimável para o Chelsea, fecha aspas. E o tom não era exagerado, era uma constatação. O The Guardian, por sua vez, destacou o impacto imediato, abre aspas. A tensão diminuiu e o Chelsea pressionou. Estevão substituiu Delap e teve impacto imediato, fecha aspas. E essa é a palavra perfeita na minha opinião, impacto. Ele não é apenas útil, ele muda jogos, ele altera atmosferas, ele transforma a preocupação em controle. Isso, em qualquer idade, já seria impressionante. Aos 18, é assustador. No total, até aqui na temporada, Estevão tem 16 jogos, 4 gols e 1 assistência. Mas esses números contam apenas uma parte do que ele representa. A outra parte é sensorial. É o efeito que a sua entrada provoca no time. É a forma como os torcedores se levantam quando ele recebe a bola. É a maneira como os adversários recuam um passo, desconfiados do próximo drible. E bom, se no Palmeiras e no Chelsea ele já parecia destinado a algo grande, na seleção brasileira ele deixou claro que esse algo chegou muito antes do previsto. Nos últimos meses, ele não apenas se firmou entre os titulares, mas se tornou o rosto da nova era de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. A ascensão começou de forma silenciosa, mas explosiva. Primeiro, nas eliminatórias, quando balançou as redes contra o Chile. Depois, veio a atuação excelente contra a Coreia do Sul, com 2 gols. E então, em Londres, diante de Senegal, marcou novamente, o seu 4º gol em 5 jogos. Um número que não podia ser ignorado por ninguém dentro da seleção. Ali ficou claro, Ancelotti tinha encontrado mais do que um talento. Tinha encontrado um jogador capaz de decidir com a camisa amarelinha. Mas faltava uma prova final, a prova da pressão. E ela veio no empate contra a Tunísia, quando o Brasil perdia ritmo e confiança. O jogo foi mais complicado do que o esperado, e o pênalti para a seleção carregava um peso enorme. A chance de evitar mais um tropeço num processo de reconstrução que ainda despertava desconfiança. Estevão pediu a bola e converteu com frieza, e encerrou o ano como artilheiro da era Ancelotti com 5 gols, mais do que qualquer outro jogador. E o peso do feito é imenso. Ancelotti não escondeu os seus elogios, e Estevão virou o homem da seleção. Se antes havia quem o chamasse de Cuiabá Man, como se fosse um fenômeno apenas nos jogos menores do Palmeiras,
agora ele é o nome da seleção brasileira nesse ano. A joia é adotada pelo treinador italiano. E a relação entre os dois é de confiança absoluta. Quando o Ancelotti pediu para que Paquetá cobrasse o segundo pênalti para tirar a pressão do jovem, deixou claro que queria protegê-lo. Paquetá perdeu e tirou do Brasil a sua melhor chance de virar o jogo. Curiosamente, foi Estevão quem voltou a assumir o protagonismo e quase marcou o gol da vitória no último lance. Ele não se esconde, nunca se escondeu. E por isso 2025 está sendo, sem exageros, o ano do Brasil de Estevão. Um jogador que marcou 5 vezes, decidiu jogos, garantiu pontos e devolveu, mesmo que por alguns minutos, a esperança a uma seleção que precisava de um novo rosto, alguém capaz de unir talento, personalidade e impacto imediato. Seja no Palmeiras, na seleção ou no Chelsea, o jogador parece predestinado a marcar época. Ele já entrega gols, decisões, maturidade e, sobretudo, entrega algo que o futebol brasileiro buscava há anos, uma referência jovem e confiável. Não é exagero dizer que Estevão pode assumir um papel na seleção que muitos esperavam que fosse de Vini Júnior ou Rodrigo, mas ele chegou antes, chegou de forma avassaladora e mudando tudo. E agora, a pergunta que fica é simples: até onde ele pode ir? O que você acha? Será que estamos vendo o nascimento do próximo grande craque do futebol brasileiro? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, junto com seu like e a sua inscrição no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.